Alô meus amigos, alô minhas amigas, boa tarde. Esse é o canal Mundo Virtual, seu canal de notícias e de entretenimento aqui na internet. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Pois é, meus amigos, há uma matéria bastante interessante na revista Veja, né? Dizendo que Marco Feliciano é a alma gêmea de Bolsonaro. Ninguém, digamos assim, que tem sã consciência pode negar o fato que o presidente Jair Bolsonaro já vem fazendo costura política para as eleições presidenciais de 2022. Na verdade, o maior sonho do Bolsonaro é ter Sérgio Moro como vice, né? Mas a imagem do, digamos assim, do ministro da Justiça não está lá aquelas coisas. Hoje ele é um cara já meio que contestado no meio da Polícia Federal, entre o próprio membro do Ministério Público, entre o pessoal do Supremo, ou seja, aí quem que começa a dar a ar da graça para substituir o vice-presidente atual, o Mourão, né? Nada mais, nada menos que o deputado Marcos Feliciano. Aliás, né, esse Feliciano é bastante curioso, né? Ele é um cara que se diz pastor evangélico, mas só prega o mal, a maldade, ou seja, ele não reconhece o ser humano na sua essência, né? Ele prefere entrar brigando, ele prefere humilhar as pessoas. Eu tenho bastante receio quanto ao Marco Feliciano. E é uma tristeza bastante cruel a gente até falar, né? Que são pessoas que estão ali para acalentar o ser humano, trazer um pouco de alegria, de esperança. Mas eu acho que, ao meu entender, seria um tiro no pé o Jair Bolsonaro, né? Escolher Marco Feliciano para ser vice-presidente. Lembrando, só para vocês terem uma ideia, que o Marco Feliciano foi até os Estados Unidos para se encontrar com o guru, né, do presidente Bolsonaro, né, que é o nosso querido Olavo de Carvalho. E aí de lá veio, digamos assim, com a ideia feita de pedir o impeachment do Mourão, mas não encontrou respaldo constitucional para isso, enfiou a violinha no saco, sentou em cima do rabo e ficou quieto, né? Olha, de família humilde, segundo a matéria, Marco Feliciano começou a trabalhar ainda cedo, né? Ainda criança, como engraxate. Um dos clientes dele disse que seu futuro era ser trombadinha. Ele foi chorando para casa perguntar para a mãe se o destino dele já estava de fato traçado. A mãe respondeu ao filho que ele poderia ser o que quisesse. E Feliciano levou o conselho da mãe para a vida. Escolheu se tornar um pregador. E a gente sabe muito bem aqui no Brasil o que acontece com os pregadores, né? São dinheiro fáceis, né? Iludem as pessoas para dar altos valores em dízimo por troco de graça espiritual. Aliás, certas vertentes evangélica e tal, costuma vender até um pedacinho do céu. Veja agora a questão do Silas Malafaia, lá a piscina, lá da graça e tal, e por aí vai. Olha, gente, eu não tô aqui para defender crença e nem criticar crença nenhuma. Eu acho que a pessoa pode ser o que quiser ser, mas que no meio evangélico, no meio católico, a maioria das lideranças, digamos assim, eles se aproveitam da boa fé da população. E geralmente, meus amigos, não venham aqui dizer ou defender, sabe quem são os grandes dizimistas? Sabe quem são aqueles que dão os maiores valores em dízimo? Infelizmente, é as pessoas mais carentes, é as pessoas mais pobres. Inclusive na igreja católica mesmo, se você for tesoureiro da igreja, você vai notar isso claramente, que a maioria que mantém mensalmente ali, como se fosse sagrado todo mês aquele dinheirinho ali, é o pobre. A pessoa mais abastada, o mais rico, dá lá de vez em quando e se esquece. Não que eu esteja condenando quem não quer dar o dízimo. O problema, meus amigos e minhas amigas, é a maneira com que é usado, né, esse dízimo. Mas eu acredito que há dois cenários, né, voltando, né, a questão de o Marco Feliciano ser vice do Bolsonaro em 2022. A questão é, se Moro sobreviver a essas especulações, né, em torno dessas mensagens vazadas
de celulares, né, que foram, digamos assim, invadidos por hacker, né, que roubou ali mensagem do Telegram, né, de muitas autoridades brasileiras, mas que me parece que infelizmente o atacado é o Deltan Dallagnol e o Moro, né, os outros demais, digamos assim, a mídia não está muito afim de expor, né? Se tem 1000 autoridades hackeadas, por que só expõe na mídia esses dois? É uma pergunta que eu faço também, né? E nessa situação, se caso o Moro sobreviva a esses ataques, eu como diz o outro, eu não morro de amores pelo Moro, não gosto da maneira com que ele age, né? E isso o Intercept mostrou bem claramente qual é o modus operandi do Moro, né? Ele é advogado, ele é promotor, ele é juiz, ele é procurador, ele é tudo, ele faz de tudo ali, né? E na verdade sabemos muito bem que cada um tem o seu papel constitucional dentro de um processo, né? E um não pode tomar a área do outro, né? Mas se ele sobreviver a isso, você pode ter certeza que o Sérgio Moro vai sair a presidente da República. É exatamente isso, presidente da República. E aí, meus caros amigos e minhas caras, na verdade o Bolsonaro, a estrela dele é o Sérgio Moro. A partir do momento, principalmente, por quê? Porque eu faço a pergunta para você que está do outro lado, por que o Bolsonaro ainda não demitiu o Moro? Porque ele sabe disso, que a partir do momento que o Moro sair do governo, a estrela apaga. A grande estrela desse governo se chama Sérgio Moro, né? Aí muitas pessoas me questionam, mas você, de repente você fala bem do Moro, de repente você fala bem do Bolsonaro, de repente você fala contra. Meus amigos e minhas amigas, eu não sou, digamos assim, mandado por ninguém. Eu falo aquilo que eu acho certo, aquilo que eu acho justo, independente do partido. Se tiver que falar mal, eu falo. Se tiver que falar bem, eu também falo. Olha, é como a Lava Jato. Não é porque houve exagero por parte do Moro, por parte do Deltan Dallagnol, que a operação tem que acabar. Não. Ao meu ver, ela tem que continuar porque trouxe grandes avanços no combate à corrupção no país, né? Ela precisa só ter um ajuste. Por exemplo, olha o juiz que está lá hoje em Curitiba, ninguém vê falar por quê. A operação está ocorrendo normalmente, mas o cara não está à procura de holofote, não está tentando ser famoso. E é dessa maneira que tem que ser, não é verdade? Mas, enfim, eu pergunto para você aí do outro lado. Se tiver uma disputa presidencial em 2022, onde o presidente seja Jair Bolsonaro com o vice Marcos Feliciano e na outra chapa tiver o Sérgio Moro com seu vice, provavelmente, é uma especulação aqui, nunca vi dizer, mas só a título de ilustrar o quadro, o Deltan Dallagnol, em qual vocês votaria? Daí sua opinião, só para a gente se divertir e ficar alegre, né? Porque eu acredito que a política você tem que levar a menos, não ficar brigando à toa, né? Levar assim na descontração mesmo. Comente aí, vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.